Muito boa noite, meus irmãos e amigos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos estudando, nos aprofundando um pouco mais da Palavra de Deus e levando essa palavra bendita que transforma vidas. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite e com a presença aqui do nosso pastor Luiz Antônio, juntamente com o pastor Gabriel, e estamos aqui então para estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. E como é já de conhecimento de todos vocês, o nosso estudo sempre é uma lição anterior da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós temos aqui a lição de número 11, que tem como título A Corrida da Fé. E nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele orientação, sabedoria, para que nós possamos então estarmos meditando na palavra do nosso Deus, refletir um pouco mais a respeito desse texto dessa lição, né, tão importante para nós os cristãos. E nós temos aqui como texto áureo desta lição o livro de Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus eterno, pedindo a Ele orientação e sabedoria, então, para o estudo desta noite. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai querido, por mais essa tão preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta mesa de explanação bíblica para juntos estarmos meditando e refletindo na Tua bendita palavra, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela presença, Senhor, dos pastores aqui nesta noite, pastor Luiz Antônio, pastor Gabriel, e também juntamente com o Flávio, que está ali na transmissão desta mesa. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos fortalecido através da Tua bendita palavra, Senhor. Sê conosco aqui, neste momento, Pai amado, que nós possamos assim estarmos entendendo um pouco mais da Tua palavra, entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Senhor. Sê com os nossos pastores, dê a eles sabedoria vinda dos altos céus, Pai querido, para estar assim aprofundando um pouco mais nesse estudo, Senhor. Obrigado, Pai. Esta é a minha oração que eu faço, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus queridos, quando nós então nos voltamos aqui para esta lição de hoje, né, nós observamos que a relação do cristianismo com o judaísmo foi uma questão crítica, né, no início da igreja. E é sobre esse assunto, né, e um pouco mais que nós estaremos então, né, vendo nesta noite, estudando nesta noite. E nós gostaríamos então que um pouco da sua atenção para que nós possamos assim falar através da palavra de Deus, levar ao seu coração, né, através da palavra de Deus, esses ensinamentos do nosso Criador. Então eu vou passar a palavra para o pastor Gabriel, que vai fazer as suas primeiras considerações, né? E logo em seguida o pastor Luiz Antônio, e logo após a gente vai estar então assim, tirando algumas dúvidas, né? Fazendo alguns esclarecimentos a mais a respeito da lição de hoje. Pastor Gabriel. Saúdo a todos os internautas que estão conosco, acompanhando o discorrer desta mesa sobre a lição 11, cujo título é A Corrida da Fé.
E a exposição da lição de hoje contempla algumas lições de grande valor que estimulam o crente a prosseguir no caminho da fé cristã. O autor da carta aos Hebreus utiliza a figura de uma corrida e de um atleta que corre com perseverança a carreira que lhe é proposta. Da mesma forma que o atleta precisa treinar, se esforçar, melhorar seus índices, o crente precisa exercitar sua fé também. Lembrando que fé, como define o próprio livro, firme fundamento das coisas que se esperam, prova de fatos que se não veem. Não é uma fé que tem poder em si mesma. Uma fé que se apregoa por aí, em que nos convida muitas vezes para reuniões eclesiásticas em que um determinado cidadão, dito missionário às vezes, vai orar com a oração poderosa, uma oração que é capaz de fazer muitas coisas. Eu quero dizer aos nossos irmãos que nos acompanham que não existe essa tal de oração poderosa. O que existe é um Deus todo-poderoso, amoroso, misericordioso, que quando nos colocamos diante dele com a petição feita com fé, com reverência, por uma necessidade lícita, ele sempre nos socorre, nunca nos deixa decepcionados. Então, o crente precisa exercitar sua fé. E dificilmente, literalmente, a fé poderá resolver montanhas, como diz lá, porque é uma linguagem figurada, poética, e o que ela quer dizer é que é algo impossível de ser feito por nós. Deus pode. Deus tem provado através da história que Ele faz o impossível. Porque o possível Ele deixa para nós mesmos, né? Então, ninguém poderá fazer certas coisas representadas pela remoção do monte de uma hora para outra. Da mesma forma que um atleta não consegue ganhar uma medalha sem que antes tenha treinado bastante. Então nós, para alcançarmos os objetivos espirituais que sempre almejamos, precisamos nos dedicar com muita ênfase, com muita disposição, com muita verdade, a buscar a presença do Senhor, a buscar aprender da palavra dele. E que livro maravilhoso nós estamos estudando nesse trimestre, infelizmente já está terminando, que é o livro de Hebreus, que, como disse o nosso irmão Oscar, nosso mediador, ele trata de instruir judeus conversos, porque a igreja, não podemos nos esquecer, ela começou com judeus, depois de que se foi pregar aos gentios, através de Paulo, e antes de tudo, através do próprio Pedro, impulsionado por Deus. Então aqui o livro trata de como integrar a nova visão trazida por Cristo com os judeus acostumados com todos aqueles rituais do Velho Testamento. E é o mesmo mecanismo, semelhante ao do treino de um atleta, acontece com o crente em sua busca de maturidade. Com o crescimento físico e espiritual, o crente aproxima-se do modelo, do padrão, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos esses procedimentos necessitam tempo e exercício, no caso espiritual, para que se desenvolva em nós, em busca dessa perfeição. O sofrimento, diz a revista aqui, o autor da revista compartilha conosco que o sofrimento serve de disciplina e é necessário reagir. Há um combate intenso todos os dias entre nós, cada um de nós, e o pecado que a revista diz, tenazmente nos assedia. O pecado e o forte antagonismo desta época, deste milênio que começamos, o século XXI, onde o pós-modernismo está vigindo. Hoje não há verdades absolutas aí fora, mas nós lidamos com a palavra de Deus, que é a verdade absoluta para nós que cremos. Não buscamos aqui fazer experiências laboratoriais, nem filosofar sobre a palavra. Nós cremos que Deus falou claramente e a palavra de Deus é a verdade. Então, nós seguimos, como diz o autor, que
precisamos ser treinados, passar por sofrimento vencedoramente com a ajuda de Deus. E sofrimento aqui na revista se refere ao martírio, que poderia ser entendido figuradamente, no sentido de nos esforçarmos até o máximo. A primeira referência aqui, preferível, de esforçarmos até o máximo e não de morrermos, o martírio normalmente é tomado como perda da vida para a glória de Deus, está em contraste com o versículo 3 da nossa leitura. Nós não a fizemos. No versículo 3 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ele está falando de Cristo que superou tudo, sendo o Criador, o supremo ente existente. Ele desceu à humilhante situação de criatura, obedeceu ao Pai em tudo, sofreu as grandes humilhações até a morte de cruz. Então os nossos sofrimentos, ainda que nos levem à morte, não é algo tão grande que se possa comparar a esse maravilhoso ato de Jesus, que eu digo sempre, a gente fala muito da palavra herói. Se existe um herói na criação, é Jesus. O único herói é Jesus. E os versículos de 5 a 11, o autor da carta trata da disciplina de Deus Pai sobre seus filhos. A disciplina de Deus nos leva à vida disciplinada, ou seja, ordeira, metódica, nos leva à perseverança, que é nunca abandonar o alcance da meta, sempre fazendo tudo com a vista voltada para a meta, e a santidade, que é o abolir de nossa vida com a ajuda de Deus, com todo o poder que Ele pode nos dar, com todo o interesse de nossa parte, a prática do pecado que nos destrói, que nos mata, que nos condena. E nos versículos de 5 a 11 ainda o autor discute por que os crentes são disciplinados. A primeira distinção que ele faz aqui é que é parte do processo educativo pelo qual o crente é capacitado a desfrutar, a vir a desfrutar um dia na plenitude da santidade de Deus. O segundo destaque é prova do genuíno relacionamento de amor existente entre o Pai Celestial e seus filhos. Ele diz isso nos versículos 5 a 8. E o Pai ajuda os filhos a treiná-los a serem obedientes, dito no versículo 9, e produz o fruto de justiça em suas vidas, que nós, pelas palavras de Paulo, inspiradas pelo Espírito, registra em Gálatas 5:22, deve-se ver em cada um de nós, em algum nível, porque perfeitamente não alcançaríamos desse lado do céu, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em algum nível, isso deve ser notado em nós, e esse é o testemunho que nós damos dentro da sociedade em que vivemos, dentro da família em que Deus nos pôs. E essa disciplina que causa esse desenvolvimento é prova do genuíno relacionamento de amor entre o Pai Celestial e seus filhos. E os versículos de 12 a 7, que ele trata aqui, nos indicam a batalhar, nos levam a batalhar contra a inconsistência moral. Algo que nós vemos nos dias desse pós-modernismo em que vivemos, o relativismo moral, onde, pode, todo mundo faz isso, mas os princípios morais divinos expostos na Bíblia não são negociáveis. Devemos fazer a vontade de Deus, segundo os ditames, segundo as orientações vindas dele, através de seus servos que estudam a palavra, ou de nossa leitura e absorção direta e própria na Bíblia Sagrada. Não devemos tergiversar com as condições morais. Há dias um irmão me perguntou: o que é o homem ser um ser moral? O que é ser, no sentido de possuir, existir, um ser moral? Eu disse, Deus colocou em
todos os seres vivos, humanos, homens e mulheres, uma coisa chamada consciência. A consciência, ela age independentemente de nosso querer, a não ser, como diz Paulo, que eu seja um pecador tão recalcitrante que sua consciência esteja morta, cauterizada, já não é mais ouvida pelo pecador. Aí é uma situação dificílima que só Deus pode tratar dela. Um ser moral é aquele que, quando age bem, sente-se bem. Quando age mal, sente-se mal. Esta reprovação ou aprovação é a consciência posta por Deus em cada um de nós. Então, ser moral, sente-se mal ao pecar, ofender a Deus e ao próximo, e sente-se bem quando faz o bem, quando ajuda, quando é benéfico a alguém. Então, o autor fala: endireitai os caminhos para os vossos pés. Se vocês vacilam e vagueiam, a sua perna aleijada não será curada, ela será piormente deslocada. A vida indisciplinada, principalmente a espiritual, faz de nossas mãos fracas, faz de nossos joelhos vacilantes e sofremos de um aleijão espiritual permanente. Ao levantarmos as mãos e andarmos retamente, moralmente, encorajaremos outras pessoas a fazê-lo também. A coragem difunde ou infunde um contágio. O bom exemplo é contagiante. Mãos fracas e joelhos vacilantes eram frases familiares aos antigos, encontradas em várias passagens do Antigo Testamento. E também nos escritos, diz aqui o autor, dos essênios, uma comunidade que existia naqueles dias, aos tempos de Jesus, que separou-se do judaísmo tradicional para viver uma vida mais apegada, mais próxima ao sentido real da palavra. E ele segue, não vamos nos deter nos essênios, que nós devemos a seguir procurar viver em paz com todos e em santificação, santificação sem a qual ninguém verá Deus. É dito no versículo 14 do capítulo que nós lemos. Posso falar agora? Isso aí eu Então, essa parte aqui vamos deixar que o nosso querido pastor Luiz Antônio desenvolva. E terminamos dizendo que o que é manco, esta referência simbólica, pode referir-se aos que estão a ponto de sucumbir em sua fé. E nós vemos hoje, após a pandemia, muitos que estão afastados da igreja, muitos que estão enfraquecidos ou fraquejando, está mancando. E o autor estimula a que voltemos à fraternidade da igreja, persistamos em buscar a Deus e a dar a nossa participação nas necessidades da igreja. Não apenas em busca de salvação, mas para agradar e retribuir ao amor de Deus manifesto em nossas vidas e também por amor aos crentes mais fracos, que precisam de um exemplo forte, precisam de um exemplo forte e encorajador. E o cristão é chamado a estimular seus irmãos a perseverarem na fé cristã. Assim, eu passo agora a palavra para o nosso querido pastor Luiz Antônio, que vai desenvolver o tópico, mais coisas, além disso que já falamos, que nós devemos procurar viver em paz com todos e em santificação. Passo a palavra ao nosso irmão Luiz Antônio, então. Obrigado, pastor. Boa noite a todos, amigos e irmãos internautas. Agradeço a Deus pela oportunidade. E agradeço a Deus pela vida do irmão Oscar, que está na mediação aqui da nossa conversa, pela vida do pastor Benedito Aparecido Gabriel, pela vida do irmão Flávio, que nos acompanha aqui na produção de imagem e som. Agradeço a Deus por cada família que representa a amada Igreja PIBPP, que nos proporciona esses momentos aqui. Bom, como o pastor Gabriel já citou, vamos falar a partir da exortação à santidade, que o autor traz aqui em Hebreus capítulo 12, e eu vou destacar o verso 14, que ele diz: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que coisa importante, hein? Sem paz e santificação ninguém verá o Senhor.
E por que que o autor traz essa exortação aqui? Porque certamente estava havendo discórdias, né? Ameaças, né? Na unidade do reino ali, naquela igreja da época. E aí então ele traz essa exortação. Ela não está aqui por acaso, né? Por quê? A sociedade ela tem que ter paz, principalmente a sociedade cristã, ter paz e santificação. É tão importante que se não tiver isso, nós não veremos o Senhor. Então o autor traz isso aqui para tentar trabalhar as desavenças que existiam ali, as brigas que existiam, porque a gente sabe que as brigas, as facções no reino, ela acaba atrapalhando muito o bom andamento e a união da igreja. E aí, cada um individualmente, a pessoa pode até achar que não, eu estou bem, eu obedeço, tal, eu faço tudo certinho, mas quando acontece isso, o próprio corpo ele adoece, né? Então todo mundo individualmente acaba resvalando alguma coisa para alguém. Então a preocupação é manter a igreja uma igreja sadia, né? Uma igreja que reverencia e testemunha verdadeiramente a vida cristã, né? Já que somos cristãos, temos que honrar o que Cristo fez por nós. E eu cito aqui Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, né? Quando ele fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, no mínimo, né, que o cristão deve fazer é esforçar para imitar Jesus. Se nós esforçarmos para imitar Jesus, nós estaremos fazendo a nossa lição de casa. Ele destaca aqui também, aqui no verso 15, cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, né? A abstenção da graça de Deus tem sido motivos de apostasia, né? Motivo de apostasia. Muitas pessoas têm afastado da fé porque começa ignorando a graça de Deus, né? O favor imerecido, né? A própria expressão do amor de Deus para nós, e de repente as pessoas acabam não dando a importância para a graça de Deus. E a graça de Deus é importante porque aquilo que o homem não conseguiu através da lei, né? Estava lá escrito, não matarás, ele matava. Honrai pai e mãe, ele não honrava. A graça, ela trabalha isso interiormente no nosso coração, implantando a obediência, né? O amor, a paz. E aí a gente passa a ter esse comportamento de obediência, assim, um comportamento natural, né? Você lia, estava a lei expressa ali, você não conseguia obedecer. Mas a graça de Deus trabalha interiormente na vida de todo aquele que um dia confessou Jesus, né, como Senhor e Salvador. Então aquela pessoa passa a ser uma pessoa obediente, uma pessoa pacífica, né? Muda a natureza, né, da pessoa, né? Nós passamos a ser uma nova criatura. Então, não abster da graça de Deus é muito importante, porque é um presente amoroso que Deus nos deu para mudar o nosso interior, né? E aí ele também chama a atenção aqui, dizendo que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. O pastor Edson às vezes tem pregado, esses dias ele enfatizou muito a questão do perdão, né? Por quê? Porque tem pessoas que estão enfermas, porque teve desavença um com o outro, não perdoa, e se a pessoa pede perdão, ela não aceita o perdão, então aquilo fica truncado, né? Fica amarrado, e aí isso vai adoecendo a alma, e da alma passa para o corpo, e a pessoa realmente fica numa situação muito difícil. Então nós não podemos deixar que uma raiz de amargura, né? Principalmente essa ação de você não querer, não aceita o perdão de alguém, que você também não aceita pedir perdão para a pessoa quando você falhou com ela, isso vai criando essa raiz de amargura, né? E acaba contaminando a própria pessoa e todo o seu entorno. Às vezes a família sofre com isso, a igreja também sofre, né? Então nós temos que, como diz lá Salmo 4:1, né? Ele fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Quando botar a cabeça no travesseiro, que a gente deixa ali tudo aquilo, toda aquela mágoa, toda aquela tristeza.
para que no dia seguinte a gente caminhe com Cristo e tudo vá bem. E nessa direção aqui, ele também usa o exemplo de Esaú, né? Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então o autor está dizendo que o nosso direito de se tornarmos filhos de Deus, que somos por conta de Cristo Jesus, é inalienável, né? Não se renuncia esse direito por nada nesse mundo, né? O maior bem que nós temos é a salvação. E nós não podemos, então, vendê-la por nada, nem por dinheiro, nem pela idolatria, por nada, nada, nada vale a pena. Então nós temos que manter esse direito que Deus nos concedeu, de se tornar filho de Deus através de Cristo Jesus. Agora ele vai falar de realidades que estimulam a prosseguir, né? Quais seriam essas realidades? Ele fala aqui de nuvem de testemunhas, né? Essa nuvem de testemunhas são nada mais nada menos que os heróis da fé que estão listados no capítulo 11, né? Então, como o pastor Gabriel citou da corrida, né, que ele usa aqui como se fosse um atletismo, digamos assim, né, comparando da corrida esportiva com a corrida da fé. É como se nós estivéssemos no estádio ali, correndo, e os heróis da fé estivessem na arquibancada, né, ali testemunhando, né, intercedendo, torcendo por nós, né, e ali a gente pode fazer uma leitura interessante. Ali tem pessoas que foram martirizadas, cerradas ao meio, né, degoladas. Então é como se aquele testemunho estivesse dizendo para a gente: olha, eu passei por coisa muito pior do que você está passando e em Cristo eu venci, né? E você também vai vencer. Então nós temos a nuvem de testemunhas, que são esses heróis, que nos estimulam a continuar correndo, né? E deixando tudo aquilo que nos atrapalha, que o autor chama aqui de o pecado que nos assedia, né? Veja que lá no capítulo 12, no começo, ele fala: portanto, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, né? E o pecado que nos assedia, corramos com perseverança, né? Então, nós devemos não guardar rancor. Se tiver amargura, a gente tem que trabalhar isso para vir aquela paz, né? A paz e a santificação que vai nos fazer se encontrar com Deus um dia. Não podemos viver na imoralidade, muito menos abrir mão ou fazer qualquer concessão da nossa fé. Não vale a pena, temos que permanecer firmes, né? Firmes para que nós possamos um dia herdar a bênção que Deus já tem para nós. E aí, nessas realidades que estimulam, né? Ele fala da grandeza do Sinai, né? Ele fala da grandeza de Sião, e ele fala da perseverança, né? Que significa aceitação reverente das exigências de Deus à luz da tremenda magnitude da sua ira. E aí ele traz um tópico aqui sobre Sião, Sinai e Sião, né? Que ele fala que as manifestações aterrorizantes da inauguração do antigo concerto são contrapostas à companhia celestial da igreja. Versículo 25 a 29 diz assim: cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escapar os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, se não escapou, né, da punição de Deus aqueles que tinham a lei, né, e que não obedeceram, quanto mais, né, a voz, né, do próprio Cristo, né? A voz do próprio Cristo que está à direita de Deus e intercede por nós. Se nós não dermos guarida a essa voz, né, nós então estaremos perdidos, né?
um dia a terra vai ser abalada com essa voz, né? Mas oxalá que nós estejamos sempre do lado de Cristo, né? Para nos manter livre, né? De qualquer condenação, livre de qualquer possibilidade de nos separar de Deus, né? Como diz Paulo em Romanos, né? Que em Cristo somos mais que vencedores, né? E que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O autor ele vai finalizando aqui, então ele traz para a aplicação da vida, né? Dizendo quando as coisas têm impedido, têm se tornado obstáculo para que o cristão olhe atentamente para Jesus, né? Então, o que tem nos impedido, o que tem nos tornado obstáculo para olharmos para Jesus, né? A gente sabe que tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas, mas na corrida da fé que nós estamos, né? Ali no estádio, os heróis ali torcendo para a gente, e o próprio Cristo, né? Através do poder do Espírito Santo que habita em nós, nos fortalece e nos faz continuar. Raiz de amargura tem dominado o coração. Cada um tem que pensar, é particular isso aí, né? Cada um sabe, eu deixei alguma coisa para trás? Eu deixei de perdoar alguém que me pediu perdão? Eu deixei de pedir perdão por alguém que eu ofendi? Então, isso é pessoal, né? Cada um, então, tem que fazer essa meia-culpa, essa reflexão, olhar para si mesmo. E Deus sempre dá a oportunidade da gente ir limpando essas impurezas a cada dia, né? Não podemos acumular sujeira no nosso coração. O crente olha para a disciplina de Deus como um instrumento de tratamento para a sua vida? Ou como uma atrapalhação, né? Como um tropeço? O pastor falou da disciplina. A disciplina, ela é o amor de Deus expresso na nossa vida, né? Para que nós possamos nos corrigir e continuar a corrida sempre firme. A disciplina de Deus é necessária, né? É necessária e nós temos que encarar isso como um presente de Deus para nós, né? Que se Deus não disciplinasse, nós estaríamos perdidos. Tendo havido perseverança na caminhada com Cristo, você tem sido perseverante? O Evangelho de Cristo tem sido compartilhado com alegria e simplicidade de coração? Quer dizer, outra coisa importante nessa corrida que nós estamos é o testemunho, né? Se nós testemunhamos, né, nós nos fortalecemos. Não é mesmo? Nós nos fortalecemos. E o testemunho é para isso. Para aquela pessoa que está numa situação difícil, olhar a sua vida e falar, puxa vida, hein? O caso dele é semelhante ao meu, ele superou. Também vou superar. Então essa é a ideia da nossa vida, estar sempre testemunhando Cristo Jesus para animar aqueles que estão em dificuldades e eles também superar as suas crises, né? E o autor conclui aqui, é muito importante ter atitudes e ações necessárias para a perseverança na corrida da fé. O sofrimento serve de disciplina e crescimento. Há motivo de sobra que estimula o cristão a prosseguir na sua caminhada com Cristo, né? O seu maior exemplo. Então, há motivos. A palavra de Deus, a comunhão, né, com os irmãos, né? E o próprio Espírito Santo que em nós habita. Nós somos o templo do Espírito, né? Nós somos o templo do Espírito. Se somos o templo do Espírito, ele está dentro de nós para nos motivar, nos incentivar a ler as Escrituras, a fazer orações no dia a dia, a testemunhar a fé, para que nós ficamos mais fortalecidos e saímos vencedores nessa corrida. Amém? Muito bem, meus irmãos e amigos, como vocês observaram, né? Há muita lição realmente para que nós possamos aprender, né, nesse livro de Hebreus. E eu gostaria, neste momento então, de nós, juntamente com os pastores aqui, retornar um pouquinho aqui ao início da lição, para que a gente possa entender aqui um pouquinho mais, né, sobre esse capítulo 12. E como nós já estudamos aqui, né, estamos estudando aqui o livro de Hebreus,
nós não vemos em momento algum aqui uma afirmação realmente do autor, né, deste livro. Mas dá sempre a entender que era um judeu, né? Provavelmente muito próximo ali do apóstolo Paulo. E ao escrever principalmente esse versículo 12 aqui, nós observamos a preocupação, né, com as distorções religiosas, né, e a perda do entusiasmo, né, dos irmãos daquela época, que poderia até levar aí os crentes, né, à apostasia. Então eu gostaria de perguntar para os irmãos aqui, né, realmente para os nossos pastores, qual foi realmente a essência e o ensinamento realmente desse capítulo 2 aí para os nossos irmãos lá da época, né? Qual o motivo realmente que foi escrito esse livro, esse texto aqui para os irmãos da época? Sabemos, logicamente, que a palavra de Deus não foi só para os irmãos da época, ela se estende para nós nos dias de hoje também. Mas qual foi aí o motivo realmente para que esse livro fosse escrito? O que estava acontecendo? Na minha compreensão, irmão Oscar e internautas que nos acompanham, havia questões doutrinárias, como a gente vê esclarecimentos por todo o livro, importantes entre a igreja nascente, que era composta de judeus convertidos, e havia choques de entendimento entre os judeus vinculados fortemente aos ditames da lei de Moisés, com aquelas questões cerimoniais, questões mais templárias, com a igreja, que era uma igreja que já nessa altura estava dispersa, andando por várias regiões aí, e que se reuniam como igreja sem ter um templo. Os templos, como nós conhecemos hoje, desapareceram depois do 1º século, se não me engano. Era a igreja na casa de fulano e tal, igreja, conjunto de pessoas que se reuniam ali. E no âmbito geral, havia muita discrepância no entendimento de como se devia viver a vida cristã. Então esse autor de Hebreus, discute-se, como o irmão acabou de colocar a autoria dele, uns falam que foi Apolo, outros falam que foi... Eu já li um autor que afirma categoricamente que foi Paulo. Mas a grande maioria dos eruditos discorda e não tem certeza. Não afirmam nada. O que é um fato é que o Espírito Santo ditou a uma pessoa este livro e ele pôs à nossa disposição através dos tempos, e hoje está nas nossas mãos, como viver a vida cristã após Cristo ter estabelecido a igreja. E uma coisa que a gente entende é que a fé vitoriosa, como coloca o autor, comparando a vida cristã com uma corrida, a fé vitoriosa é aquela que alinha a nossa vontade, a nossa submissão com a vontade e as orientações de Deus pelo Espírito Santo. Que a esta altura já havia muitas cartas circulando, certamente, né? E as orientações já existiam. Jesus tinha falado pessoalmente como viver a vida cristã. Então, assim como um atleta corre seguindo as regras estabelecidas naquele torneio, naquela competição, o cristão não vence se ele não alinhar a fé dele, a atitude de vida dele em função da fé, com a vontade de Deus. E lembrando que fé não é uma questão de qualidade, de quantidade, é uma questão de qualidade. Porque hoje nós ouvimos aí pelas ruas, em muitos lugares, até na mídia, que o sujeito tem uma fé muito grande. Então a pergunta que vem daí é: qual é o tamanho de fé que Deus leva em conta? Qual é o tamanho? Qual é a dimensão? Não há lugar nenhum na Bíblia que fala isso. O único ensino que eu me lembro, e talvez os irmãos possam se lembrar de outro, Jesus fala assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que era a menor semente de Israel, direis a esse monte: transplanta daqui para o mar, uma coisa impossível ao homem fazer, e assim ocorrerá. Ou seja, Deus não está preocupado que nós tenhamos uma... Porque muitas pessoas já se perderam em situações da vida, porque falam: não, vai acontecer que eu tenho fé. Não é fé. Ele adquiriu uma motivação própria, uma convicção pessoal de que tal coisa deveria acontecer, e na maioria das vezes não aconteceu, porque isso não é fé.
Fé é um dom de Deus que nós desenvolvemos a partir da nossa conversão e que nos alinha com a vontade de Deus, e ela pode ser tão pequena quanto for. Se Deus a leva em consideração, ela age. Então não tem dimensão. A fé, a dimensão qual é? Aquela que Deus leva em conta. Então não vamos pôr o sistema métrico decimal para medir fé. E a fé também, sem obras, é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17, fala claramente. Fé sem obras é morta. Isso deve ser bem compreendido, porque a fé necessariamente gera obras. Fé e obras interagem. Como posso dizer que tenho fé em Jesus se eu não... É como, por exemplo, no futebol aí. A gente vê briga de torcidas. Por quê? Um cidadão estava andando na rua com a camiseta do Corinthians. Ele manifestou a apreciação dele por aquele clube. Ou outro que, às vezes, agressivo e gosta de outro, o ataca porque ele manifesta aquele apreciação pelo Corinthians. E a fé? Se eu tenho fé, qual o meio de mostrar que eu detenho essa fé? Qual o meio de mostrar que Deus me deu e eu exercito essa fé? Pelas obras que eu pratico. Pelas obras que eu pratico. Então, fé e obras se complementam. Fé sem obras é morta, e creio que o autor de Hebreus enfatiza muito isso, sem criar nenhuma nova contradição, e diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então temos que seguir a nossa vida desenvolvendo e fortalecendo, através da oração e do exame da Escritura, da reflexão, a nossa fé, aproximando-nos de Deus e nos colocando servilmente nas mãos dele, para que ele possa nos abençoar e, através de nós, abençoar pessoas que nos circundam, ou seja, ao nosso próximo. Penso que essa é a minha compreensão. Pastor Luiz, observamos aqui, né, que na lição, né, desde lá da primeira lição, né, que os judeus realmente aceitavam, né, o Antigo Testamento, mas a maioria deles rejeitavam, né, Jesus, né, como o Messias. E infelizmente até hoje ainda, né, nós vemos não só os judeus, né, mas os gentios, né, entre aspas. Então eu gostaria que o pastor então nos complementasse um pouco mais, inclusive que o pastor Gabriel disse, né, a respeito do que estava realmente acontecendo ali na época, para que esse capítulo 12 em especial, né, fosse escrito ali. Ok, irmão Oscar e demais internautas que nos acompanham. Então, essa resposta a gente sempre volta lá no comecinho, lá no capítulo 1, né? Por quê? Por que essa carta foi escrita, né? Foi escrito ao povo judeu, em primeira mão foi escrito ao povo judeu. Por quê? Porque o povo estava apegado aos anjos, ao sacerdócio, ao sacrifício, né? Já tinha aceitado Jesus, entre aspas, né? Mas estava voltando às tradições judaicas, às festas, estava, como é que se diz, fazendo algumas ritualísticas que não precisava mais, né? Como com o nenenzinho, quando nasce lá ao 8º dia, você, né, tirar a pele lá do prepúcio. Quer dizer, estava voltando tudo que era antes, né? E aí a carta aos Hebreus, ela é escrita para isso, né? Deus colocando assim como uma revelação dele, o próprio Cristo. Aí ele fala: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. Nesses últimos dias, Hebreus 1, né? Porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o esplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Aí ele vai falar que Jesus é superior aos anjos. Por quê? Porque eles tinham uma fissura por anjos, né? Os judeus, né? Quer dizer, até hoje, né?
Quer dizer, até hoje anjos para eles parece que o anjo vai trazer uma mensagem, o anjo. E Deus falou, não, a partir de agora eu estou falando através do meu filho, Jesus. Então, e ele vai falar que Cristo é superior a Moisés, porque eles também tinham um negócio com Moisés, né? Moisés, o pai Moisés, só que não obedecia a lei de Moisés também. Tinha uma grande admiração por Moisés, mas não obedecia, tanto que João lá no Evangelho ele começa chamando de raça de víbora, né? Fala tanto em Moisés, mas não obedece o que Moisés escreveu. Depois ele vai passando, fala que Cristo é superior ao sumo sacerdócio da antiga aliança. Por quê? Porque eles tinham uma grande afeição também pelo sacerdócio, né? Ia até o sacerdócio que recebia as ofertas, né, para apresentar para Deus. Então criou aquela imagem, né, do sacerdócio, só que já o sacerdócio agora somos nós, né? 1 Pedro ele fala, né, 2,9, né, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade particular de Deus. Então cada um agora é um sacerdote, né? Cada um é um sacerdote em Cristo Jesus. Então a figura do sacerdote passou, não existe mais, né? Aí ele vai falar o sacerdote de Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, né? Eterno de Cristo. Aquele Melquisedeque que não teve começo nem fim, é uma simbologia de Cristo, né? Que não tem começo nem fim. E aí é interessante que depois de tudo isso, quando chega na lição aqui que nós estudamos, né? No capítulo 12, ele vai falar o quê? Diante de todos os problemas que nós passamos, o que nós temos que fazer? Fala, fixando os olhos em Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé. Para quê? Para que nós possamos suportar os sofrimentos que nós passamos também aqui. Porque aquele Cristo que suportou que suportou a cruz, que passou vergonha, né? Como judeu, né? Como líder, sendo morte de cruz, foi esbofeteado, tudo. Aí ele fala, assim considerar aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Então, tudo na nossa vida nós temos que olhar para Cristo. Então, Cristo, ele é colocado aqui como uma figura central, né? Como a supremacia. Como é elegante quando o autor fala no capítulo 1, que ele é a representação exata do ser de Deus. E aí ele corrobora lá em João 10 dizendo, quem vê a mim, vê ao Pai, né? Então Jesus é a figura cristocêntrica aqui de Hebreus, né? Para que os judeus olhassem para Jesus, deixassem o sacerdócio, deixassem os anjos, deixassem as ritualísticas, aquelas festas das cabanas, não sei o quê, deixasse tudo aquilo, né? Deixasse a circuncisão, não precisava de circuncisão mais. A circuncisão agora é a circuncisão do coração. Então, para que ele deixasse tudo aquilo e olhasse para Cristo. E como o irmão bem falou, não é uma carta escrita só para judeus, é para nós também, né? É a palavra de Deus. E quantos ensinos ela nos traz para a gente? Escrita há 2000 anos atrás, ela é atualíssima, né? Porque ela é eterna. Ela nos exorta hoje também, essa questão aqui da corrida da fé, né? Nós temos problemas, somos atacados, somos assediados, né? Mas nós não podemos ficar chorando e usando isso como justificativa para não estou conseguindo correr. Tem que correr mesmo assim. Tem que correr mesmo assim. Por isso que ele fala, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós só vamos correr essa corrida da fé se eu estiver olhando em Cristo. Ele que dá aquela força, né? Para nós continuarmos, né? Então é isso, a carta foi escrita para que Jesus fosse visto pelos judeus, né? Ele não estava dando a mínima, não estava dando a devida importância do sacrifício de Cristo. E ficava olhando a todas aquelas coisas que nunca levaram eles a lugar nenhum, né? Então o crente também tem que ficar esperto, né? E ficar de olho em Cristo, né? E nós estamos, o Natal está se avizinhando,
A gente está falando muito nisso, né, Oscar? Natal, Natal, Natal. Antigamente, o que é Natal? Natal é nascimento, né? Quando eu falo meu Natal, eu falo meu nascimento. Mas quando Jesus nasceu, o Natal se tornou uma importância dantesca, né? E que até hoje comemora o Natal. Por isso que é horrível você ver as pessoas comemorarem o Natal e na noite de Natal, no dia de Natal, não tirar um minuto para ler um texto pertinente ao Natal e fazer uma oração de agradecimento, porque um dia esse menino que nos foi dado, né, veio para salvar a nossa vida. Que comemoração é essa? Se o sentido é tudo em Jesus, agora eu comemoro, eu bebo, eu rio, eu grito, eu brinco, e ninguém fala de Cristo, então comemorou o quê? Comemorou qualquer coisa, menos o Natal. E eu adicionaria que o personagem mais destacado do Natal é o tal do Papai Noel. Nada contra quem goste. Mas o que é que o Papai Noel vem? Segundo dizem, esse mito aí, ele entra na casa pelo chaminé para deixar presentes. Mas a pessoa mais importante do Natal para nós que conhecemos a palavra é aquele que não entrou pela chaminé. Ele veio publicamente, humildemente, e ao invés de deixar presente, ele deu-se como presente lá na cruz, né? Para nos salvar. Porque um menino nos nasceu, o texto, né? Menino nos nasceu, para nós. nos foi dado. Nos foi dado. Muito bem. Então, diante desse esclarecimento, né, a respeito aí do livro de Hebreus, né, principalmente do capítulo 12, né, nós vemos aqui esta bela comparação realmente da nossa corrida cristã com o atleta, né? E nós vemos que realmente o atleta, né, para que ele possa atingir o seu alvo ou o seu objetivo, né, que é chegar em primeiro lugar, ele tem que se abster de muitas coisas, né? Ele tem que se dedicar realmente àquele objetivo e ele tem que ter um esforço tremendo para que ele possa chegar ali, né, em primeiro lugar ali na linha de chegada. E como nós vemos aqui, a vida cristã não é diferente, né? Temos que nos abster de muitas coisas, né? Temos que esse esforço, logicamente, na vida cristã vem do Espírito Santo, né, que habita em nós, né? E nós vemos também que nós vemos aqui que há duas palavrinhas, né, não só nesse texto, mas em toda a Bíblia, né, que sempre que menciona, né, que é obediência e disciplina. Sim. Que nós vemos que é a grande dificuldade do ser humano, né, de obedecer e ter disciplina. Então, se não for através do Espírito Santo que habita em nós, realmente nós dificilmente vamos obedecer e vamos ter disciplina na vida, né? Mas a pergunta, pastores, que eu gostaria de fazer é o seguinte, inclusive, está aqui na revistinha, né, que fala a respeito do sofrimento. Então, eu gostaria só de só melhorar um pouquinho aqui a pergunta, que diz: o sofrimento é a base, né, de treinamento para a maturidade cristã? É isso mesmo? É sofrendo, né, que nós vamos amadurecer na nossa vida cristã? Pastor. Até onde posso entender, irmão, e espero que Deus tenha me ajudado nessa compreensão, é inevitável a vinda do sofrimento. Primeiro a gente lembra que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele disse isso? Que quando nós recebemos Cristo Jesus como Salvador, nós nos tornamos um com Ele, porque o Espírito Santo passa a nos habitar. E nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, filhos espirituais de Deus. Então temos essa condição. E ao nos tornarmos filhos espirituais, espera-se que essa condição espiritual prevaleça sobre todos os impulsos da carne. Que o Espírito nos dirija a superar concupiscência dos olhos, concupiscência da carne,
a vaidade da vida e todas essas coisas. E nós somos naturalmente propensos a praticar todas as coisas derivadas dessas três coisas reprovadas por Deus. Então há um entrechoque de desejos e nós não temos força em nós mesmos para vencer os nossos impulsos naturais. Precisamos da ajuda de Deus e isso nos traz sofrimento espiritual, isso nos traz transtornos psicológicos, isso nos traz transtornos sociais. Sofremos no convívio com as pessoas de inúmeras maneiras, sofremos interiormente porque não temos força própria. Então a única solução é nos agarrarmos a Jesus, orarmos, aprendermos os princípios da palavra, nos dirigirmos totalmente por Deus, ou seremos vencidos. É como uma pessoa que está correndo, como voltando à imagem do nosso autor, se ele não se alimentar direito, uma alimentação apropriada, que é o que nós fazemos com a palavra e com a comunhão. Se ele não treinar num local apropriado que ele possa desenvolver a sua corrida, não vai ganhar os índices que ele precisa para competir. E precisa esforçar-se para conseguir essas coisas, porque não é fácil conseguir o alimento, não é fácil treinar em lugar nenhum, exige muita dedicação, muita força de vontade. Então penso que, assim, pobremente comparando, a situação do sofrimento deriva dessas condições. Agora, irmão Oscar, permite eu ler um trechinho aqui de Tiago 1, que acho que ajuda bastante nessa questão aí. Tiago capítulo 1, verso 2 em diante, fala assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então eu vejo assim, quando nós somos provados por Deus, Ele sempre nos dá, como que diz assim, o escape também, né? Não é isso? Ele sempre nos dá o escape. Tem até texto que fala nisso aí, 1 Coríntios 10, 13, ele fala: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Eu penso assim, até às vezes no meu erro, as coisas que eu faço por desobediência, eu vou sofrer muito, aquilo também me dá um ensinamento, né? Me dá um ensinamento. É lógico que a gente pode evitar o sofrimento. Fora a aprovação que vem de Deus, o sofrimento que depende de mim, eu posso evitar. É só eu agir certo, né? É só obediente a Deus. Eu vou fazer um negócio, eu orei primeiro, eu falei com Deus, eu esperei a resposta de Deus para ver se eu faço ou não. Se nós fizermos isso, esse tipo de sofrimento a gente vai evitar. Não é mesmo? Sim. Agora, aquilo que é a aprovação que Deus coloca para nos fortalecer, aquilo é inevitável. E nos fortalece e nos ensina. Sim. Quando passa aquilo, a gente sai fortalecido. Lembrando que Jó, por exemplo, foi provado, né? Deus permitiu Sim. que ele fosse provado. Mas quando a palavra tentação, que o irmão acabou de explicar e usar aí, em Tiago, é as nossas tendências naturais que tendem a se manifestar. E elas precisam ser silenciadas pela obediência e pela disciplina, que são os dois lados da mesma moeda. Eu não posso ter disciplina sem obediência e nem obediência sem disciplina. Sim. Preciso das duas coisas, necessariamente. Verdade. E a palavra nos dá, né? Muito bem. Como é bom, né? Como é gostoso realmente estudar a palavra de Deus, refletir. Mas infelizmente, né? A hora passa muito rápido, né? E nós já estamos chegando aqui ao final da nossa mesa de explanação. E eu gostaria, antes mesmo de finalizar aqui, eu vou ler até o texto aqui, que vai assim concluir, né, o que os pastores acabaram de mencionar aqui, que diz assim:
a conclusão da revista nossa aqui. É muito importante ter atitudes e ações necessárias para a perseverança na corrida da fé. O sofrimento serve de disciplina e crescimento, sendo necessária a devida resposta de gratidão e louvor a Deus. Há motivos de sobra, que estimulam o cristão a prosseguir na sua caminhada com Cristo Jesus, o seu maior exemplo. Então, amados, o texto que nós lemos aqui, no versículo 2, realmente é um versículo realmente que fecha realmente essa lição, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse deve ser o foco, realmente do cristão. Exatamente, pastor. Então, amados, antes de finalizar agora, eu gostaria de estender aqui um convite, a todos vocês que nos acompanham, para estar conosco, todas as sextas-feiras, a partir das 19h45, com a nossa mesa de explanação bíblica, e também para participar conosco aqui na nossa igreja sede, aqui na Avenida Manuel Goulart, 503, todos os domingos, às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, onde realmente nós separamos aqui em classe, por idades, para estudar realmente a palavra de Deus. E você está convidado. E também quero convidar você para, no próximo quarta-feira, pastor, véspera de Natal, dia 24, participar conosco da nossa cantata de Natal. Aliás, terça-noite, desculpe. O Flávio está lembrando ali, terça-noite, dia 24. Então, você está convidado também para participar conosco da nossa cantata de Natal, tá bom? Que Deus, então, continue nos abençoando, abençoe a sua vida também, aonde você está aí, e que convidamos você a sempre estar conosco para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Vou pedir para o pastor Gabriel nos faça uma oração final, encerrando assim, então, a nossa mesa de explanação. Deus eterno, estamos reunidos aqui na Tua presença, santa e universal, e declaramos que És o único e verdadeiro Deus. És a verdade. Manifestaste-nos a nós com amor, com misericórdia e graça, salvando-nos mediante o sacrifício de Cristo Jesus, tornando-nos filhos Teus. E é nessa condição, com amor por Ti, por Tuas obras, por tudo que vies e fazes, e com reverência, Senhor, que nós nos reunimos para aprender da Tua palavra, e nós agradecemos pela vida do nosso irmão Oscar, que mediou a nossa atividade, pela presença e vida do nosso irmão Luiz Antônio, pastor Luiz Antônio, a vida e o trabalho efetuado pelo nosso irmão Flávio Claudino, diácono da igreja, pela presença da nossa irmã Rosângela, pelas nossas secretárias que estão em atividade aqui no dia de hoje, e por nós mesmos e por todas as nossas famílias, Pai. Pedimos que a Tua palavra nos instrua, nos fortaleça, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue completando a obra de nos transformar dia a dia e fazer-nos mais semelhantes a Cristo, nosso supremo modelo. Te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de aqui estarmos, pelo que aqui fizemos, e pedimos que o Teu Espírito atue nas vidas de cada um daqueles que participaram conosco, que hão de participar ouvindo as gravações. Que a Tua ação no íntimo de cada um seja, Senhor, regeneradora, fortalecedora, transformadora e estimulante, Senhor, para que busquemos sempre mais e mais a Tua presença, para que sejamos, como disse a lição de hoje, mais do que vencedores por aquele que nos amou, nessa corrida espiritual que nos levará à Tua presença. Leva-nos para as atividades do nosso dia, da nossa semana, abençoa as festividades de fim de ano da igreja, as reuniões de toda a igreja em todas as suas repartições, toda a membresia, todos os ministérios pastoral, diaconal, a diretoria e as famílias, desde a mais jovem criança ao mais idoso adulto, Pai. Que todos sejamos objeto da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu cuidado em todo o tempo. Agradecemos por tudo que ocorreu aqui e pedimos que nos leves para as atividades do dia sob a Tua proteção, em nome de Jesus, Senhor. Amém.